Vamos orar então, queridos, e vamos ouvir a palavra. Pai, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor. Que bom poder estar na tua casa. Que bom estar contigo nessa tarde, Senhor. Que bom estarmos aos teus pés nessa tarde, Pai. Nós agora queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos receber a tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração. Fala com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Felizmente o sinal da internet caiu durante a parte do louvor. Tivemos que parar a transmissão. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 10, 38. Nós vamos ler até o 42. E nós vamos falar hoje de Betânia. Betânia era o lugar preferido do Senhor. O Senhor Jesus amava estar em Betânia, amava ir a Betânia, e nós queremos falar sobre este lugar, porque o Senhor amava tanto aquele lugar. Vamos lá então. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. E nós precisamos falar um pouco então hoje. Na verdade precisamos de vários dias, mas eu vou tentar resumir isso num único dia. E prometo não falar mais do que 1h30. Vou procurar reduzir aqui o tempo da palavra, mas não tem problema, né? Amém? Eu não ouvi o amém assim muito encorajado, então eu vou procurar ser rápido. Gente, é muito importante a gente entender porque o Senhor amava estar em Betânia. E por que Betânia, ela representa o desejo do Senhor para a sua igreja. Betânia tinha algo que atraía o Senhor, diferente de todos os outros lugares aonde ele esteve. Você sabe que quando Jesus nasceu, desde que ele nasceu até a sua morte, Jesus ele lidou muito com rejeição. Então, se você é uma pessoa que às vezes diz: eu sou rejeitado porque eu sou preto, porque isso, porque aquilo, porque eu sou pobre, porque não sei o quê, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu sou baixo, enfim, eu sou rejeitado e ninguém me entende, ninguém conhece o meu sofrimento, ninguém entende o meu sofrimento. A palavra de Deus, ela fala sobre Jesus, ela diz que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. E diz que ele era o homem que sabia o que era sofrer. Então o sofrimento, ele fez parte da vida de Jesus. E entre as coisas que Jesus experimentou, a rejeição foi algo muito forte na vida de Jesus. Já começa que quando ele foi nascer, você sabe que houve um censo, uma ordem que foi dada para que cada um voltasse à sua cidade de origem. E José, sendo da linhagem de Davi, ele teve que ir até Belém para fazer o censo. Havia um prazo para ele fazer esse censo, e as viagens eram longas. Então ele teve que fazer uma viagem longa com sua esposa, com Maria, que não era uma mulher, era ainda muito jovem. E lá, uma viagem muito longa, porque ela estava prestes a dar à luz. E quando eles chegam na cidade de Belém,
mesmo estando com a barriga já bem saliente, porque estava próximo a dar à luz, eles não conseguiram um lugar para se hospedar. Eu lembro que há muitos anos atrás, ali em Bento Gonçalves, um dia, nós estávamos fazendo uma ministração, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, e Deus trouxe cura para uma senhora. Essa senhora, ela no chão, ela gritava assim, tirem os porcos daqui, tirem os porcos daqui. Ela gritava e a gente custou entender o que ela estava falando. E então fomos ministrar e chamamos alguém da família para nos tentar explicar o que estava acontecendo. Essa senhora, quando era bem criança ainda pequena, a mãe a havia abandonado debaixo de um chiqueiro. Ela tinha idade suficiente para lembrar e foi deixada debaixo do chiqueiro, fosse para morrer ou fosse alguém a encontrasse. E naquele dia, e ela então era uma mulher que ela tinha muitos traumas, ela era uma pessoa que era um pouco descuidada da sua aparência, ela era uma pessoa muito problemática. Então naquele dia Deus trouxe cura a ela. E quando Deus foi curar essa mulher, curar a sua alma, curar a sua dor, curar o seu sofrimento, curar a sua rejeição, essa mulher gritava: tirem os porcos daqui. Deus estava curando aquele trauma daquela mulher de ter sido abandonada debaixo de um chiqueiro. Então você vê, uma pessoa teve a vida inteira marcada por ter sido abandonado debaixo de um chiqueiro. E aí você imagina, Jesus tinha tudo para ser uma pessoa problemática, porque ele também nasceu no meio dos animais, porque o único lugar que cederam para que eles pudessem se abrigar das noites frias de Israel, das noites frias de Belém, era numa estrebaria, era num lugar onde ficavam os animais. E naquela noite, naquele tempo em que eles estavam lá, Jesus nasceu, e aí ele não tinha um berço, não tinha enxoval. Imagina quantos traumas Jesus teria. E ele inventou aquela rejeição, e a palavra diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Nasceu entre os animais, porque ele não tinha um lugar, não foi lhe oferecido, ninguém teve pena, ninguém teve dó, ninguém teve misericórdia, ninguém teve compaixão de uma mulher que estava para dar à luz. Depois, a palavra diz que quando ele tinha mais ou menos 2 anos, o que aconteceu? Mandaram matar todos os meninos até 2 anos. Mais uma vez ele está enfrentando a rejeição, mais uma vez ele está sendo rejeitado. Vem o Senhor, avisa José, avisa Maria, eles fogem naquela madrugada, e no dia seguinte os meninos, eles são mortos pelos soldados a mando do rei. A palavra diz também que no seu ministério, quando Jesus iniciou seu ministério, a palavra diz lá em João 1,11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus que deveriam reconhecê-lo, não o reconheceram. Os líderes religiosos que deveriam reconhecê-lo como o Cristo, ao invés disso, o rejeitaram. A palavra diz que houve um dia em que Jesus ia entrar em Samaria. Ele ia entrar em Samaria, e então os samaritanos vendo, olharam para Jesus, viram aquele grupo, aquela comitiva, e eles perceberam que Jesus tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém, e eles não o receberam. Foi lá em Samaria, nesse dia em que eles rejeitaram Jesus, em que eles recusaram receber Jesus, que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, dá uma ordem aí, nos autoriza, Senhor, que nós vamos orar para que venha fogo do céu e mate toda essa vila, mate todas essas pessoas. A palavra então diz lá, quer ver, em Lucas 9, 52 e 53, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada.
mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Pior ainda, em Cafarnaum, eles tentaram jogar Jesus do alto de um monte. Você lembra que ele foi na sinagoga, e aí ele abriu a palavra para ler, foi dado a ele a oportunidade para ler a palavra, e ele lê aquele texto dentro do Espírito do Senhor Deus me ungiu e tal, e aí quando ele termina de ler, ele apenas diz, hoje se cumpriu essa palavra, e eles ficaram perturbados com o Senhor, o pegaram pelo braço e iam jogá-lo de um abismo, iam jogá-lo do alto de uma montanha. Aí chega em Nazaré, você sabe o que aconteceu, Jesus chegou lá, a sua fama veio, e aí quando Jesus chega em Nazaré, os enfermos, os doentes, as pessoas que precisavam de Jesus, elas olharam para ele e começaram a dizer, mas esse não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Dona Maria? Os irmãos dele não vivem aqui? As irmãs dele não vivem entre nós? Esse aí que é o mestre. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, Marcos capítulo 6, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e o da sua casa. Então Jesus sempre era rejeitado, sempre alguém tratava Jesus, ele sempre era mal recebido. Algumas vezes tentaram o matar, algumas vezes tentaram fazer algumas coisas contra ele. A palavra diz em Lucas 9:58, Jesus dizendo assim, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse, eu não tenho um lugar para descansar, eu não tenho um lugar de repouso, eu não tenho um lugar onde eu possa ficar. Aí agora, ele passa por Samaria, e agora ele está indo para Jerusalém. Betânia, queridos, fica bem pertinho de Jerusalém, tanto que, por exemplo, do alto, dali do Monte das Oliveiras, do Jardim das Oliveiras, do lugar onde Jesus orava, do lugar onde tem o Getsêmani, você olha assim, tem um monte, tem uma planície, e ali a poucos metros já era a cidade de Davi, já era Jerusalém. Uma parte da cidade de Davi pertencia a Betânia, então era muito próximo. Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa por Betânia. Só que quando ele passa por Betânia, acontece algo muito diferente de todos os lugares. Ele é convidado para ir descansar numa casa, ele é convidado para jantar com uma família, ele é convidado para se hospedar numa casa de família, e justamente na casa onde Marta era a irmã mais velha, Maria, Lázaro, e lá naquela casa tinha um outro homem que a palavra fala que Jesus estava sentado à mesa na casa do Simão o leproso. Você já viu isso na Bíblia? Já viu? Simão o leproso, ele era provavelmente tio deles, era a mesma casa. Foi nessa casa onde Maria quebrou o vidro de nardo. Você lembra? Nessa casa. Então quando ele chega em Betânia, quando ele chega na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, desse tio, ele é muito bem recebido. Agora ele não é maltratado, agora ele foi bem recebido em Betânia, ele é bem recebido naquela casa. E aí o texto começa dizendo, e Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, chegaram em Belém. Belém ficava no máximo 3 quilômetros de Jerusalém, dependendo de onde eles estavam. Era talvez mais 2 horas de viagem ou menos. E aí a palavra diz assim, ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela.
quem veio receber Jesus, quem percebeu que Jesus estava passando por ali, quem preparou todas as coisas de uma forma inesperada para receber Jesus, foi Marta, Maria e Lázaro. Então ele é recebido naquela casa. Aí, se a gente parar para estudar, nós vamos ver que essa casa, essa família, não era uma família de pessoas pobres, porque a palavra diz que Marta ficou preocupada em organizar todas as coisas, porque Jesus está passando, ela chama Jesus, e agora ela precisa preparar um jantar, ela precisa preparar um alimento, e Jesus não estava sozinho, Jesus tinha os discípulos, Jesus tinha uma comitiva, a comitiva de Jesus não era pequena não. Então essa casa era uma família abastada, era uma família próspera. Isso fica muito claro, porque quando Lázaro morreu, ele tinha um túmulo para ser sepultado. Você lembra que Lázaro morreu, Jesus foi lá, aí ele já foi sepultado. Eles tinham um túmulo, então era uma família que tinha recursos, já tinha o seu túmulo, já tinha o seu jazigo, já tinha, né? Se você morrer, você tem jazigo? Eu não tenho, nem da minha família. Se eu morrer, a família tem que correr atrás e ver um lugar para me sepultar. Mas as pessoas que pensam nisso, as pessoas pensam em comprar um carro, ninguém pensa assim, não, eu vou comprar um túmulo, ninguém pensa nisso. Mas a família de Marta, Maria, de Lázaro, era uma família que já tinha um lugar para sepultar, então era uma família próspera. E eles recebem Jesus. E nessa casa acontecem coisas muito interessantes. Primeiro, nós vemos que a palavra diz que Maria ficou fazendo o quê? O que Maria ficou fazendo? Ficou o quê? Vocês falam para dentro? Ficou nos pés do Senhor Jesus. Agora, preste atenção. Quem ficava sentado aos pés de um mestre? Você sabe quem? Os discípulos. Você lembra que quando o apóstolo Paulo vamos dizer assim, ele se apresenta e ele diz: eu estudei aos pés de Gamaliel. Então, sentar-se aos pés de um mestre era a atitude de um discípulo. Só que nenhum mestre chamava ou escolhia mulheres para ensinar. Aí vem Jesus e quebra o protocolo, porque agora Maria, ela se posiciona como uma discípula de Jesus. Ela se senta aos pés do Senhor para aprender com o Senhor. Maria era uma adoradora, e naquela casa tinha o que toda congregação deve ter: tinha adoração, tinha serviço, porque Marta ficou lá preparando as coisas para o Senhor. E você sabe que se numa congregação tiver apenas adoradores e ninguém para fazer o serviço, como é que ficam as coisas? Todo mundo quer adorar, todo mundo quer curtir, todo mundo quer se chapar, todo mundo quer encher cabeção, e ninguém serve, ninguém faz nada. Então numa congregação é preciso ter os adoradores, e é preciso ter aqueles que sirvam ao Senhor. O seu nível de adoração está no serviço. Agora, a palavra diz que João, quando ele vai descrever sobre Betânia, João ele fala que Betânia era a cidade de Maria. Em João 1, verso 1, diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta sua irmã. Ou seja, você sabe, por exemplo, assim, a palavra fala a cidade da viúva de Naim. Então às vezes a cidade fala cidade de Davi. Agora, quando João vai falar de Betânia, ele fala a cidade de Maria. Ou seja, João consegue captar que Betânia era um lugar que o Senhor amava estar. Era o lugar onde o Senhor
Ele tinha prazer de estar. A palavra diz que Jesus, quando ele chega em Jerusalém, faltam 6 dias para a Páscoa, falta uma semana para a Páscoa, falta uma semana para ele morrer. Falta uma semana para ele morrer quando ele chega em Jerusalém. Mas a palavra diz que todos os dias ele ele passava o dia em Jerusalém, ele curava os enfermos, ele ensinava a palavra, ele fazia todas as coisas ali em Jerusalém, mas quando chegava a noite, ele ia para Belém, para Betânia. Chegava de noite, era mais ou menos 3 quilômetros, ele atravessava o monte, descia a planície, subia e ia para Betânia. Aí ele ficava lá na casa de Marta e Maria, ele ia orar no Getsemane, ele ia orar no Monte das Oliveiras, que fazia tudo isso, fazia parte de Betânia. Então ele não ficava em Jerusalém, ele ficava em Betânia. Agora, o que tinha Betânia? Vamos ver, o que tinha Betânia então? Primeiro, em Betânia, Jesus ele era recebido, Cristo era recebido de uma forma apropriada. Ele era recebido de uma forma apropriada, ou seja, era dado a Cristo em Betânia um lugar de honra, era dado a ele em Betânia um lugar de centralidade. Então, quando Jesus olha para Betânia, ele ama Betânia e ele almeja isto para a sua igreja. Ele está dizendo que toda a congregação deveria tratar com Cristo como Betânia tratava a Cristo, ou seja, que ele fosse recebido de uma forma apropriada, ou seja, que aquela congregação, tudo que aquela congregação faz, tem que ser centralizado em Cristo. Tudo que aquela congregação faz tem que estar no centro. O lugar principal de honra é de Cristo. Por isso que ele amava estar em Betânia, porque ele era tratado de uma forma respeitosa, ele era tratado de uma forma apropriada. Segunda coisa importante de Betânia, em Betânia, eles estavam dispostos a receber tudo o que o Senhor era. Por exemplo, eu vou tirar a minha jaqueta aqui que eu estou suando. Em Betânia, por exemplo, há lugares que você vai, e aí as pessoas dizem assim, eu quero ir naquele lugar, porque lá a música é boa. A música é boa. Pode não ter palavra, mas a música é boa. Eu vou naquele lugar porque lá tem luzes. Eu vou lá porque tem ar-condicionado. Eu vou naquele lugar porque o centro, o alvo principal daquele lugar, daquela congregação, daquela igreja, como as pessoas costumam dizer, é porque lá tem cura. Eu vou lá naquele lugar porque lá tem libertação. Eu vou naquele lugar porque lá tem prosperidade, as pessoas prosperam naquele lugar. Eu vou naquele lugar porque lá tem muita salvação, as pessoas elas são salvas, e eu vou naquele lugar. Então as pessoas escolhem um lugar, só que aquele lugar, se você parar e pensar, aquele lugar ele está mutilando a Cristo. É como se alguém estivesse dizendo assim, eu vou lá porque eu quero só o que o Senhor tem para me dar, eu quero só as mãos do Senhor. Então eu quero o milagre, eu quero a cura, eu quero as luzes, eu quero outras coisas. Eu não quero tudo que o Senhor é, eu quero uma parte do que Ele tem para me dar. Essas outras coisas aí, de palavra, de não sei o que, essas coisas não me importam. Mas se tiver, alguém escolhe um lugar para congregar, como quem escolhe um clube. Então a pessoa vai escolher um clube, ela diz assim, alguém diz para ela, lá tem uma piscina muito legal, lá tem um salão grande, você pode fazer as suas festas, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquele outro. E aí a pessoa, ela escolhe aquele clube, porque aquele clube lhe oferece coisas. Aquele clube lhe oferece privilégios, aquele clube lhe oferece até um status. E hoje as pessoas às vezes escolhem um
lugar para congregar, não porque Cristo está sendo oferecido, mas porque estar naquele lugar é ter status, é o point, é legal, é bom, mas não é Cristo que está sendo oferecido. E em Betânia, eles recebiam ao Senhor por inteiro. Eles queriam ouvir o que Ele tinha para dizer. Eles queriam adorar ao Senhor. Eles queriam sentar-se aos seus pés. Eles não se preocupavam em pedir para o Senhor: o Senhor vai fazer um milagre hoje? O Senhor vai multiplicar algum pão? O Senhor vai fazer alguma coisa? Não, eles apenas queriam se sentar para ver e ouvir e receber tudo que o Senhor tinha para lhes dar. Ele era recebido por inteiro em Betânia. Eles não queriam uma parte, eles queriam o Senhor por inteiro. A terceira coisa interessante de Betânia, a coisa bem interessante de Betânia, é que eles tinham um senso de adoração, de estar diante do Senhor, de se deleitar no Senhor, de receber do Senhor, de usufruir do Senhor, no sentido não de explorar, não de querer coisas, mas de receber tudo aquilo que Ele tinha, que fizesse eles crescer, que fizesse eles se tornarem maduros em Cristo. Então o Senhor ia para Jerusalém e voltava para Betânia todas as noites. Naqueles 6 últimos dias de sua existência, o Senhor voltava para Betânia. E sabe, queridos, que Betânia é muito interessante. Você quer ver, João 12:1, foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro estava, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Agora, existe uma coisa muito interessante. Você sabe que Jesus, quando Ele foi levado para a glória, depois, pouco mais, 10 dias antes de Pentecostes, Jesus ressuscitou. Ele ficou quantos dias andando por aí, falando, ensinando? Quem que sabe? Quantos dias foi? Ensinando sobre o reino, só com os discípulos. Você não sabe quanto tempo faz? 40 dias ele ficou só ensinando sobre o reino, só ensinando sobre o reino, só ele e os discípulos, e encontrando-se com eles. Mas sabe que quando ele subiu para a glória, em Atos capítulo 1, e é o último texto que eu vou ler, que eu quero encerrar, em Atos capítulo 1, verso número 9, diz assim: depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava. Qual é o nome desse lugar? Que pertencia aonde? A Betânia. Então eles desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. E quando chegaram à cidade, até a sala onde estavam hospedados, o qual ficava no andar de cima da casa. E ali, onde Jesus foi? Jesus foi levado em Betânia. Aí Zacarias diz que quando Jesus voltar, sabe onde que os pés do Senhor vai tocar? Você sabe? Onde vai ser? No Monte das Oliveiras, em Betânia. Ele vai, o primeiro lugar que Jesus vai pisar na terra, como Rei da Glória, para estabelecer o seu governo. O primeiro lugar onde ele vai pisar na terra, vai ser em Betânia.
Então o que o Senhor está sinalizando? É isso que eu quero para a minha igreja. A minha igreja tem que aprender com Betânia. Nós cantamos uma canção que diz assim: eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. O Senhor amava estar em Betânia. O Senhor amava aquele ambiente de adoração. O Senhor amava aquele ambiente onde as pessoas não queriam milagres. Você sabe que um dia Jesus multiplicou os pães e no outro dia todo mundo correndo atrás dele porque queria comer pão de novo, porque queria comer peixe de novo. E ele diz assim: por que vocês estão atrás de mim? Porque vocês querem comer pão? Porque vocês querem comer peixes? Vocês não devem vir atrás de mim por causa das suas necessidades. Hoje, o principal ensinamento que muitos lugares precisam ter, que nós não podemos nos reunir por causa de necessidades. Nós temos necessidades. Eu tenho um irmão que está doente, que está se recuperando de um câncer, que fez uma cirurgia muito séria. Talvez cada um de vocês poderia levantar e dizer: eu estou enfrentando tal situação na minha casa, eu preciso que Deus me ajude em tal coisa. Todos nós teríamos necessidades. E nós podíamos fazer uma grande tarde, a tarde da bênção, a tarde dos necessitados, a tarde dos milagres, a tarde do milagre urgente. Nós podíamos nos reunir por muitos outros motivos, mas nós preferimos nos reunir por causa de Cristo, para adorar o Senhor, para nos sentar aos seus pés, para usufruir da sua presença. Jesus era recebido em Betânia pelo simples fato deles gostarem da sua presença, eles amarem a sua presença, dele ser natural em Betânia. Em Betânia Jesus não era o mestre, em Betânia ele não era o cara, em Betânia ele era simplesmente Jesus, que se sentava à mesa. E foi lá em Betânia que Jesus experimentou o maior nível de adoração. Foi quando Maria vem por baixo da mesa e ela começa a ungir os seus pés. E ela vai ungindo os seus pés, e ela vai adorando ao Senhor. E alguém disse: se ele soubesse quem é essa mulher, quem é essa mulher? E Jesus dá vontade de dizer assim: vocês aqui não sabem nada. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ainda tem para agradecer. Esse é o nosso sentimento. Nós fomos perdoados dos muitos pecados, e por isso nós queremos nos reunir para adorar o Senhor. Temos necessidades? Temos. Poderíamos nos sentar e chorar por causa das nossas necessidades, mas o Senhor cuida de cada uma delas. O Senhor cuida de cada uma das nossas questões, cada uma das nossas preocupações, cada uma das nossas angústias, cada uma das coisas que poderiam nos tirar o sono. O Senhor cuida de cada uma delas. A nós compete, como igreja, fazer como Betânia, se jogar aos pés do Senhor e receber tudo que Ele tem para nos conceder. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.